Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo nós vamos iniciar uma sequência de projetos 3D. Se você quer aprender SolidWorks na prática, fique aqui e aproveite, já se inscreva no canal e deixe seu like. Se você gosta de projetos em Solid, este vídeo é para você. E se você não quer perder nenhum vídeo dessa sequência, você vai ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ali embaixo. Ative as notificações e toda vez que eu publicar um vídeo novo, você saberá de antemão. Aproveite essa oportunidade. Nós vamos compartilhar a tela e você verá um projeto feito em SolidWorks, passo a passo, detalhe por detalhe, clique por clique, e você entenderá como fazer desde o princípio até o projeto final. Mostrarei para você cada botão, cada linha que você tem que clicar e cada ação que você tem que fazer. E então, vamos ao vídeo. Para esse trabalho, nós utilizaremos o software SolidWorks para os projetos 3D. E o equipamento, neste caso, será uma dorna de fermentação, ou seja, é um reservatório metálico. Logo, nosso objetivo principal é projetar em 3D uma dorna já existente que fora anteriormente projetada em AutoCAD. Então, nesta ocasião da montagem deste equipamento, eu tive o privilégio de fazer o seu projeto e também fazer a gestão da montagem, ou seja, acompanhar todo o processo até que esse equipamento estivesse montado e em funcionamento. E agora, neste momento, nós vamos coletar as informações desse projeto que foi feito em CAD e vamos passá-lo integralmente para o SolidWorks. Então agora estaremos invertendo o processo, partindo de um equipamento já pronto e fazendo então o seu projeto, dessa vez em 3D. Este é o equipamento já montado e pintado. E aqui você pode notar então o projeto em 2D, o qual foi o responsável pela execução deste conjunto. Aqui nesse outro desenho você vê as medidas, algumas, e também consegue ver o tipo de material que foi usado nesse equipamento. Nós chamamos a esse tipo de projeto detalhado. E começaremos então o projeto pela base, que é a fundação dessa dorna, ou chamamos também de sapata. Então aqui nessas imagens, temos na primeira imagem o detalhe da sapata, indicando o tipo de chapa que vai ser usado, o tipo de chumbador, as chapas também de ancoragem, o concreto, e do lado direito temos a montagem do pilar dessa dorna, mostrando o processo. E aqui entre a chapa e o concreto existe uma folga, exatamente porque aqui nessa parte foi usado grout, que é um tipo de cimento extra forte. Então nessa primeira parte nós falaremos aqui sobre as chapas, os chumbadores, nós faremos o desenho em Solid, sobre as travas ou mão francesa, as vigas, o concreto armado em si, e daremos algumas instruções de forma geral também desse projeto. Então nós vamos seguir a lógica de uma montagem. Começaremos pela base, pela fundação em concreto, e nós avançaremos nesse projeto da mesma forma em que ele foi montado na prática. Acompanhe. Aproveito para lhe dizer, se você é da área e está gostando desse material, aproveite então para compartilhar aí com seus amigos ou com uma pessoa que você queira ajudar. É interessantíssimo você compartilhar esse conteúdo. Muito bem, como eu prometi para você, nós faremos peça por peça, passo a passo.
Estamos aqui então dentro do SolidWorks. Vamos iniciar esse projeto fazendo uma peça que será uma chapa metálica. Nós coletaremos as dimensões do projeto feito em AutoCAD. Então vamos até o AutoCAD e coletaremos as medidas. Ok, aqui no AutoCAD temos então o desenho da peça e nós coletaremos essas medidas. Então a chapa tem 365 por 401. Nós vamos desenhar esta chapa, que nesta vista é exatamente essa peça com 19,05. Então você tem aqui a calculadora e para uma chapa então 3/4, nós faremos o seguinte cálculo. Então 3/4 vezes 25,4, você tem 19,05. Vamos voltar então ao Solid e dimensionar essa chapa com 365 por 401. Vamos lá. Aqui no SolidWorks, vamos trabalhar com chapa metálica diretamente. Criamos então aqui um flange e nós vamos escolher trabalhar na vista superior, porque essa chapa ficará então exatamente nesta vista. Escolhendo a opção de retângulo, você pode escolher, por exemplo, o retângulo com o centro, ou o retângulo de canto. Eu prefiro trabalhar com o centro. Então aqui nós temos o esboço e vamos colocar agora as medidas, as cotas. Vamos então em esboço, nós vamos colocar as cotas. De um lado você tem 365 e do outro lado você tem 401. Uma vez que você dispõe as medidas no esboço, nesse croquis, então agora nós vamos partir para a espessura da chapa. Clicando então em OK, automaticamente o Solid está propondo alguma medida. Então aqui em T1 ele está sugerindo que seja 4,7, ou seja, alguma medida anterior aí que nós já fizemos em outro projeto. Então nós vamos colocar 19,05. Feito isso, então nós temos a espessura da chapa. Clicamos novamente em OK, no sinal de positivo, obviamente, e temos a vista da chapa já pronta. Ok, agora faremos os furos dessa chapa. Vamos novamente para o AutoCAD e verificar o posicionamento desses furos e também o diâmetro. Vamos lá. Aqui no AutoCAD podemos identificar que o furo da chapa será um furo 7/8. Então você tem 301 de centro a centro e tem 165 no sentido Y. Nós temos duas formas de fazer o furo na chapa. Podemos incluir um furo ou podemos fazer o furo diretamente no esboço de origem. Faremos diretamente no esboço, no caso no flange. Dentro desse flange nós temos aqui um esboço. Apertando então Ctrl 1, você consegue ver na vista frontal. Ctrl 5, você consegue ver na vista superior. E é nessa vista que nós faremos os furos. Então, na guia de esboço, clicando em círculo, vamos adicionar aqui o furo de 7/8 em um ponto aleatório. Podemos então
colocar essa dimensão. E você pode calcular diretamente aqui também no SolidWorks o valor de 7/8. Basta você abrir o parênteses, então 7/8, e você multiplica por 25,4. Aí você tem o valor já desta medida. É interessante você criar uma linha de centro, então no comando de linha de centro, clica aqui no meio da chapa, exatamente no meio, arrastando aqui para cima de forma reta, você tem uma linha aí exatamente no meio. E aí você vai usar o comando de espelhamento que está aqui logo acima, espelhar entidades. Você vai escolher a linha e vai marcar a entidade a ser espelhada. Ok? É interessante também criar uma outra linha de centro para a mesma finalidade. Vamos criar então esta segunda linha de centro. Clicando no centro, vamos marcar e ok, um ESC e está pronto. Vamos espelhar então agora as duas entidades. Selecionando as duas, você marca novamente o centro, clicando em confirmar. Agora vamos colocar as cotas. Então, de um lado, essas linhas, você tem 301. Você pode marcar de acordo com o centro também, que seria 301 dividido por 2. Automaticamente elas já se adaptam. E você tem então 165 dividido por 2. Aí automaticamente os furos já se alinharam em relação ao eixo X e também em relação ao eixo Y. Confirmando então essas medidas, você tem de centro a centro 301 e do outro lado você tem centro a centro 165. Se você quiser confirmar a veracidade, poderá clicar de um ponto até a face, tem 100 milímetros, e aqui também do outro lado precisa ter 100 milímetros. Então, verificando ainda aqui, você tem 50 e também 50. Do outro lado, da mesma forma, precisa ter 100 e também precisa ter os mesmos 50. Não precisa deixar essas cotas. Então, com esses furos, você clicando então em confirmar, automaticamente você já tem os furos da chapa. Ctrl 5, vista superior, Ctrl 7, vista isométrica. Agora você vai salvar esta peça. Você vai salvar a peça e precisa colocar um nome que evite a repetição desse arquivo. Por exemplo, você precisa codificar este nome. O que é codificar? Colocaremos, por exemplo, CH é de chapa. A letra E significa que é um projeto específico. PA significa que é um produto acabado. NA é não se aplica, que significa a altura. Então, a altura, neste caso desta chapa, não se aplica, pois é somente a espessura da chapa. A largura 365, o comprimento 431, a espessura 19,05. Este produto é uma peça, não tem revisão, então revisão 0, e também não tem nenhum arquivo, ele não é derivado de nenhum arquivo. O 00 significa que ele não é sequência de nenhum arquivo. Se você quiser um vídeo gravado somente como codificar peças, escreva aqui embaixo que eu farei um vídeo somente desse assunto. Como codificar peças. Se você projeta para uma grande fábrica, você obrigatoriamente tem que codificar essas peças
e essas peças depois podem se transformar em códigos de barra. Então guarde esse macete. São duas finalidades. A primeira, você codifica para não ter repetição, e a segunda, você codifica para startar a produção. Enfim, está nomeado o arquivo. Agora vamos especificar o tipo de material. É importante você fazer esta especificação, porque em um determinado momento você poderá solicitar, por exemplo, o peso dessa peça. Então você vem aqui em material, clica com o botão direito e você pode escolher um material desse aqui. Ou você pode clicar em editar materiais. Por exemplo, eu vou escolher aqui o aço 1020. Clicando em aplicar e clique em fechar, ele alterou até um pouco aqui a coloração da peça. Clique em salvar. Esta peça está pronta. Agora nós vamos gerar o desenho a partir desse modelo. Então esse aqui é a modelagem da peça. Agora nós vamos fazer o desenho dessa peça. Você vai clicar em arquivo e vai alterar as propriedades. Então a primeira propriedade é a descrição. Nós vamos escrever aqui chapa sapata. Em uma outra descrição, nós vamos chamar aqui o peso dessa chapa. Então, clicando em peso, e depois também você vai colocar aqui o tipo de material. Em peso, você vai escolher então a opção de massa. E aqui à sua direita, você já vê o peso dessa chapa. Aqui ele está mostrando em gramas. No material, você vai clicar simplesmente em material e aí vai te mostrar então o tipo de material, que é aço 1020. Clicando OK. Agora você vai clicar em criar desenho, arquivo, criar desenho a partir da peça. É possível você inserir um comando de atalho. Nesse caso eu inseri aqui a letra D. Então Ctrl D, eu vou direto para o desenho. No seu Solid talvez não tenha essa opção, mas você pode criar também em uma outra aula específica. Eu posso mostrar, mas de forma básica você clica em criar desenho a partir da peça. Nessa caixa ele está te dando aqui algumas opções. Eu já tenho uma folha de desenho pronta. Eu vou escolher essa folha então. Eu vou escolher esta folha A3. Clicando em OK. Aí agora você tem então uma folha que já tem o peso em gramas e tem o material. É possível você configurar essa página. Se você clicar botão direito, editar folha, você vai ter acesso aqui a todas essas informações e poderá também fazer a modificação que você desejar. Agora vamos inserir a peça no desenho. Então você insere uma vista superior. Automaticamente arrasta para cima, você tem uma vista frontal e uma vista isométrica. ESC, você clica em cima da peça isométrica e muda aqui o estilo de exibição. Por exemplo, eu costumo usar esse estilo em 3D sombreado. Você pode arrastar essa peça para a sua direita e agora você vai colocar as cotas em anotações, dimensões. É importante escrever aqui a espessura do material. Clicando então no comprimento, você tem 401, na largura 365. Agora você precisa especificar o furo, e não só especificar, mas você precisa também fazer
a locação desse furo. Então nós temos aqui um furo de 22,23 e você precisa definir o centro a centro para a fabricação, 165. Nesse sentido, você tem 301. É importante você colocar a cota do lado de fora da peça. E agora você precisa fazer a locação do furo em relação à chapa. Então, nesse sentido, você tem 50. E nesse sentido, vamos colocar novamente, você tem 100 milímetros. Posso apagar esse aqui. Então, você tem o diâmetro do furo, a locação desse furo e o centro a centro também para servir como conferência. Se você quiser, poderá colocar também os 100 milímetros aqui. É uma medida diferencial, não necessária, mas é uma medida que pode ajudar na hora de fabricar essa peça. Muito bem, vamos salvar. O nome do desenho é exatamente o nome da peça. É importante você salvar o desenho dentro da mesma pasta. Mais à frente eu vou explicar o porquê. Então, dentro do desenho de peças, o mesmo nome. Pode clicar em salvar, que ele não vai pedir para substituir. É um novo formato, clicando em salvar. Se você quiser editar a descrição da vista, você pode clicar em nota. Clicando sobre o desenho, você pode escrever, no caso, esta é uma vista frontal. Você pode escrever abreviado V frontal. Pode deixar tudo em maiúsculo também. Ok. V superior. Então, vista frontal, vista superior. E aqui você pode escrever vista isométrica ou vista 3D. Ok. Seu projeto está aqui pronto para imprimir. Você pode passar este desenho para PDF ou para DWG ou mandar imprimir diretamente. Clicando em salvar. Está finalizado esta peça do início ao fim. O início é você fazer as medições e o final é você ter uma peça pronta para ser impressa e pronta para ser fabricada. Agora, se você gostou desse vídeo e você ainda não é inscrito neste canal, você clica em se inscrever e você clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. É o sininho das notificações. E se você quer que continuemos elaborando esses vídeos, você clica no like positivo, aí o YouTube me avisará que sim, que você gostou e nós continuaremos fazendo esse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Nesse próximo, nós já começaremos a trabalhar os chumbadores do equipamento. Você não pode perder, fique atento.